Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre 5 dicas para conseguir sua primeira vaga como cientista de dados, tá? Foram 5 dicas, entre outras, obviamente foi muita coisa, mas foram 5 dicas principais que eu mesmo usei para conseguir minha primeira vaga, né? Eu tenho um outro vídeo falando um pouco sobre como foi a história da conquista dessa primeira vaga, mas eu consegui a primeira vaga ali em aproximadamente 4 meses, tá? Lá eu falo um pouco mais do meu background, de como é que foi esse percurso, de maneira mais detalhada, que eu não vou falar tanto aqui. Aqui eu vou focar nas 5 dicas. Então, fica aí no vídeo, já dá um like aí, já se inscreve no canal, porque para sempre acompanhar os vídeos aí que eu estiver lançando, e vamos direto aí pro conteúdo. Cara, a primeira dica, talvez seja a mais óbvia de todas, é estude muito, tá? Cara, não tem tempo ruim. No meu caso, eu estava em 2020, eu vim de um negócio onde eu tinha uma loja, acabei fechando, e fiquei assim, sem trabalhar, né, sem tempo livre. Quer dizer, com muito tempo livre. Então, assim, estudar virou meu trabalho. Então, eu efetivamente estudava 8 horas por dia ou mais, finais de semana. Ficava, assim, chateadíssimo quando eu não conseguia estudar. Isso com a minha esposa trabalhando. Isso daí já tinha começado pandemia. Com uma filha pequena em casa. E aí, logo ali, mais ou menos, eu comecei a estudar em fevereiro de 2020. Aí, quando foi em março de 2020, eu consegui um emprego, né? Com a minha formação, então conseguia conciliar o estudo, né, muito estudo, com o meu trabalho no dia a dia, com a família. Então, cara, dá pra fazer. Estuda muito. Hoje, assim, você tem infinitas fontes de estudo, cara. Você consegue estudo gratuito por YouTube, você consegue ver vídeos, ver o curso quase praticamente inteiro, gratuito no Coursera. Você tem cursos com custo muito baixo na Udemy, né? Ali tem várias promoções em torno de 20, 30 reais. Então, cara, você tem muito conteúdo, muito conhecimento que simplesmente basta você pegar e fazer, tá? Então, assim, a minha dica é, não se perca, assim, em um mar de cursos, né? Eu basicamente fiz 2 cursos de Python do Coursera, depois eu fiz Python para Data Science e Machine Learning de A a Z, se eu não me engano, que foi na Udemy. E aí eu fiz uma aceleração de um curso que nem existe mais, que é o AceleraDev, que ele tinha umas trilhas de ciência de dados, de Python, que foram 10 semanas, e aí cada semana eles disparavam um novo conteúdo, aí cada semana tinha um desafio, e no final tinha um projeto final. Aí quando eu terminei isso, né, entre outras coisas ali que eu ia fazendo e estudando, eu consegui chegar na minha primeira vaga e consegui fazer os processos seletivos, conseguia fazer os desafios de código que vinham, de projetinhos ali de ciência de dados. Então, em 3, 4 meses ali, eu consegui me capacitar por esses cursos, assim, mas, cara, com muito empenho mesmo, assim. Então, a primeira dica é, estude muito, tá? Não se ligue muito no teu planejamento inicial, cara, tem que aprender Cloud, tem que aprender Python, tem que aprender R. Cara, começa do básico. Curso de Python, você precisa saber Python. Ou R, né? Eu sempre vou puxar para o Python porque eu sou, né, um Pythonista, então eu acho que o Python assim, é uma linguagem que tem um pouco mais de frente de trabalho, ali, inclusive além da ciência de dados, que hoje em dia eu trabalho fora da ciência de dados, mas eu acho que é uma linguagem mais interessante para você se aprofundar e aprender. Então, pega um curso de Python, vai do início ao fim, sem parar, aprendendo, entendendo os conceitos, consiga escrever pequenos programas. Depois disso, pega um específico para ciência de dados e machine learning, porque ele vai explorar as bibliotecas mais utilizadas nessa área, e aí você vai conseguir fazer alguns projetos. Tem o Kaggle, que é uma plataforma que você tem os notebooks do pessoal resolvendo lá os desafios, tem cursos lá também que você consegue seguir. Então, cara, primeira dica, estude muito. Não tem desculpa, não tem desculpa. Não é por falta de grana, não é por falta de tempo. Dá pra fazer, tá? Segunda dica, documente sua jornada, tá? Eu, principalmente no começo, como eu estava buscando uma recolocação, né, uma primeira oportunidade, na verdade, então eu fazia muita postagem no LinkedIn. Então, assim, compartilhava links interessantes. Cara, todo e qualquer desenvolvimento que eu fazia, eu publicava no LinkedIn. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei o canal, mas aí depois eu fiquei um tempo sem postar nada. Comecei a escrever alguns artigos para um blog. Cara, documenta sua jornada. Eu recomendo muito o LinkedIn, porque o LinkedIn onde ali os recrutadores vão te procurar ali, te mandar mensagem, você vai passar por provavelmente uma triagem e análise de perfil, e aí os caras vão mandar mensagem para você e você começa a ser procurado, né? Eu comecei a ser procurado bem antes de ter experiência. Então acontecia muito isso, né? Tipo, tava ali com uns 2 meses de estudo, já fazendo processo seletivo, mas obviamente eu não passei em praticamente nenhum, por conta da falta de experiência e de ter só um embasamento teórico, né? Por mais que eu estudasse, tinha ali um embasamento teórico mais forte, né? Então demorou até eu conseguir engrenar e conseguir a primeira vaga, né? Demorou sim, foram esses 4 meses ali, que foi mais ou menos de fevereiro, março até julho, né? Julho eu comecei.
na minha primeira vaga. Então, documente, poste muito no LinkedIn, adicione as pessoas. Então, cara, você vai começar a ser visto, né? Vai nas empresas que são bacanas e pesquisa, segue as empresas, então, para ver postagens interessantes, e você compartilha e isso aí vira um ciclo, tá? O importante é, aumente a sua visibilidade e documente sua jornada de alguma forma, porque, lembrei, e GitHub, tá? O GitHub, que é basicamente um hub, né, de código, onde o pessoal coloca os repositórios de código, não só para ciência de dados, né? Então, assim, o próprio Python tá lá, você consegue ver código-fonte de Python, de Django, de um monte de coisa que você que você imagine e queira explorar. É uma base de código open source, né? Então, você consegue ver muita coisa bacana. E eu criei minha conta no GitHub. O GitHub é meio que uma rede social para desenvolvedores, né? Então, você consegue documentar o seu trabalho, cria os repositórios, bota lá os seus projetos, você escreve os seus códigos. As pessoas, se você colocar os seus repositórios, né, públicos, as pessoas vão lá, vão conseguir ver como você coda. Depois, quando você vai fazendo esses projetos dos cursos ou de desafios, ou seja o que for, você pode colocar no seu currículo e aí, estando lá no GitHub, você consegue linkar o repositório do GitHub, então a pessoa olha o seu currículo, clica lá, vê o seu código, então já tem mais ou menos uma noção de como você trabalha, né, do quão proficiente você é nas ferramentas de ciência de dados. Então, cara, vale muito a pena usar essa forma de documentação também. Estudou, fez um curso, geralmente lá você usa o Markdown, né, que é um arquivo de texto ali que você meio que codifica. É um arquivo de texto, mas você codifica para colocar as coisas, né? Assim, título, consegue colocar blocos de código, imagens, enfim. Então, tá estudando, documenta ali, cria um documento desse, um markdown desse, colocando ali as suas anotações, os seus insights, os seus projetos, que, cara, com certeza isso vai te ajudar a ser visto, tá? Terceira dica, networking, tá? Rapaz, entra no LinkedIn, adicione todo mundo. A empresa é bacana, é uma empresa que você gostaria de trabalhar? Entra na empresa, vai lá nos funcionários dela, adiciona todo mundo, manda mensagem. Poxa, caramba, acho essa empresa muito legal. Como é que é trabalhar aí? Como é que é a experiência? Como é que é o processo seletivo? Cara, isso ajuda demais. Eu fiz isso já diversas vezes, cara. Eu fiz quando eu tava depois dessa vaga de ciência de dados, que eu busquei minha vaga como desenvolvedor web, né? Que eu apliquei para a TopTal, que é uma empresa de fora, comecei a prestar serviço para fora do país. Depois eu posso até gravar uma série de vídeos de como é que foi esse processo, essa jornada. Cara, eu entrei na TopTal, no perfil deles, adicionei, cara, tudo que era brasileiro que eu vi, assim, que tava trabalhando lá, eu adicionei e mandei mensagem pros caras. Como é que é o processo seletivo, cara? Como é que é trabalhar aí? Poxa, é ponta firme mesmo? Você trabalha pra fora, ganha em dólar e tal, como é que é? E aí, cara, eu fui fazendo isso, falei com muita gente e o pessoal muito solícito, cara. Uma coisa que eu tenho visto bastante na área tech, vejo desde o começo, é que o pessoal é muito solícito e compartilha muita informação, né? Então, assim, eu mandava, sei lá, 20, 30 convites com mensagens, assim, eu acho que, assim, com certeza mais da metade me respondia e eram respostas bacanas. Sobre cursos, né? Teve uma época que eu estava pesquisando sobre Microverse, se eu não me engano, que é um curso de fora que você só começa a pagar depois que você consegue uma primeira vaga fora do país, né? E aí eu encontrei alunos brasileiros desse curso também, adicionei, cara, cheguei a fazer chamada de vídeo com um deles, na TopTal, eu cheguei a fazer chamada de vídeo com um rapaz que, pô, me ajudou demais, assim, assim, cara, estuda isso, pô, foca nisso e tal. Então, são pessoas que realmente, eu mesmo, né, se você chega no LinkedIn, me manda mensagem, cara, eu vou tentar te ajudar da forma que eu puder. Então, faz muito sentido, networking. E um ponto muito específico que foi dessa minha primeira vaga, ela era uma empresa de engenharia que tinha um projeto de dados, né? A minha formação é engenheiro químico. Então, esse projeto era desenvolvimento de analisadores virtuais, ou seja, modelos matemáticos capazes de prever uma análise em uma planta de produção de polímero, tá? Esse era basicamente o projeto. E, cara, o projeto tudo a ver com engenharia química. Então, essa empresa especificamente, ela estava procurando um engenheiro químico que tinha ali uma experiência, uma aplicação que tivesse bagagem em dados. Você ia trabalhar como cientista de dados, só que o business, né, do negócio era basicamente engenharia química. Então, seria legal ter uma pessoa que fosse capaz de conversar com os engenheiros da planta, entender o processo, falar de reação química, falar de tempo de reação, falar sobre os equipamentos comuns à engenharia química, trocadores de calor, reatores, torres de destilação, enfim. E aí eu acabei dando um match muito bom para a vaga por conta disso.
Na verdade, até a próxima dica, mas acabei me antecipando. E nessa empresa, tinha algumas pessoas que eu conhecia, né, por ter trabalhado já junto comigo. Tinha uma menina que fez uma disciplina de mestrado comigo, ela foi minha dupla e fizemos vários trabalhos juntos. Então, assim, eram pessoas que conheciam o meu trabalho, conheciam a minha forma de encarar o meu profissionalismo, o quanto eu estudava, o quanto me dedicava, o potencial. Enfim, elas me conheciam. Então, eu falei com essas pessoas, falei, cara, e aí, pô, eu vi que tem uma vaga aí na sua empresa e tal. Você conhece quem tá com essa vaga, conhece o setor, pô, tem como você colocar meu currículo ali na pilha ali e tal. E, cara, adianta. Então, network, fale com todo mundo, faça esse, assim, um network sólido, né? Não tente só sugar, tente dar alguma coisa também, troca ideia, pergunta, poxa, quer alguma coisa, posso te ajudar, minha especialidade é essa, cara, tô buscando isso, vamos conversar, troca ideia, chama pra uma call, assim como as pessoas te ajudam, ajudem outras, se disponibilizem para ajudar outras pessoas também, né, que perguntarem para vocês, é, estejam abertos a esses contatos, porque são esses contatos que podem gerar uma oportunidade como gerou para mim. Né? Provavelmente, se fosse sem isso, eu ia demorar bem mais para conseguir uma primeira vaga. Mas juntou o network, juntou o background, juntou assim, o alinhamento dos planetas ali e eu consegui entrar na vaga. Né? Eu até comento no meu outro vídeo que, assim, isso com certeza não é o normal, tá? E eu também nem sou nenhum super gênio, tá? Eu sou dedicado, estudo, enfim. Talvez tenha uma facilidade de entender algumas coisas e menos facilidade para outras, como todo mundo, mas foi isso, foi 4 meses. Comecei a estudar em fevereiro para março e julho eu estava trabalhando como cientista de dados, né? E isso daí foi um conjunto de fatores. Foram todos esses pontos que eu fui trabalhando. Muito estudo, networking, fazendo com que o meu estudo, meu trabalho fosse visto quase que diariamente ali no LinkedIn, no GitHub e tudo mais, e isso me possibilitou começar a trabalhar de uma maneira muito rápida. E aí você entra no mercado e aí você já é visto com outros olhos, né? Você já começa a ter realmente uma bagagem profissional, cara. Então, assim, tu começa ali que muda o jogo, né? Então você começa a ter uma bagagem cada vez com mais experiências, como é que roda um projeto em produção, como é que é a produção daquela empresa que você está trabalhando, como é que é a sua entrega, é cloud, não é? No nosso caso lá não era. Então, assim, você começa, cara, a ganhar cada vez mais bagagem. E aí você junta isso com mais estudo, cara, você cresce exponencialmente. Então, essa é a pegada. A quarta dica além de você conhecer, né, as ferramentas de ciência de dados, Python, programação, modelos de machine learning, saber trabalhar com pandas, com scikit, com seaborn, com matplotlib, enfim, além de estatística, além de você saber todas essas ferramentas que vão te possibilitar fazer um projeto de ciência de dados, cara, foque em um negócio, né, em um business específico. Tá? Você gosta de marketing? Cara, ciência de dados aplicada a marketing. Que empresas estão fazendo isso? Como é que você entra nesse ramo? Quais são os projetos talvez específicos para a parte de marketing? O que as pessoas querem analisar, ver, prever nesse negócio? Né? Ah, gosta de esportes? A mesma coisa. Alguma engenharia? A mesma coisa. Cara, enfim, recursos humanos, enfim, cara, você tem um business ali, tem um negócio, tem um domínio, tá? E além de você saber as coisas de como resolver problemas de ciência de dados, você também sabe como resolver problemas do negócio. E é aí que essas coisas se encaixam. E aí eu até dei um spoiler aqui na dica anterior, mas foi o que aconteceu comigo. Eu só entrei com essa pouca experiência em uma vaga de cientista de dados porque eu entendia do negócio. Tá? Eu entendia da engenharia química, eu entendia de como conversar com o engenheiro químico, entender os problemas, entender os processos e olhar para os dados com essa visão. Né? Nós tivemos vários casos de captura de fenômenos químicos, de operações específicas na planta por conta de uma análise de um engenheiro químico olhando aquilo ali. O cara fala, tem um procedimento que você aquece tal lugar para fazer tal coisa, e aí esses conjuntos de dados, por exemplo, não estavam inseridos no modelo, então os modelos tinham uma dificuldade de prever aquele cenário, e aí fazendo uma análise estatística, uma análise dos dados, a gente conseguia enxergar exatamente quais eram os períodos de tempo ali onde esse fenômeno estava acontecendo, e aí incluindo esses caras nos dados, né, incluindo ali enfim, os inputs corretos, né, relacionados a esse fenômeno, a gente conseguia melhorar o modelo. Então, uma visão de business, de negócio, com o seu instrumental, o seu ferramental, sei lá, nem sei se essa palavra existe, para resolver o problema de dados. Então, se você conseguir juntar essas duas coisas, cara, tem tudo para dar certo, tá? Quinta dica, que eu vou até puxar o gancho do LinkedIn para isso, que assim, eu usei demais. Cara, aplica para muitas vagas, tá? Começou a estudar, aplica, porque você vai começar a ver as vagas,
você vai começar a ver quais são os requisitos. Ah, é SQL, é Python, é Pandas, é Scikit, é AWS, é Google Cloud. Cara, você vai começar a ver o que essas vagas estão pedindo e aí você vai direcionando o teu estudo, né? Você lembra que você começou ali, estudando Python, bibliotecas específicas para dados, como resolver problemas de ciência de dados, Kaggle, não sei o quê. E aí você começa a ver o que as vagas estão pedindo, você já fala, opa, não fiz nada com a AWS ainda. Cara, vamos meter um projetinho com a AWS. Vamos ali na Udemy pegar um cursinho ali de 20 pila de AWS para eu ter noção do que esses caras estão falando, para ter pelo menos um projetinho desse no meu portfólio. Então você consegue ir direcionando. E você começa a participar de processo seletivo, cara. Você começa a ser, as pessoas chamam, cara. Elas chamam. Tipo, se você der um match parcial com a vaga, tem chance das pessoas, dos recrutadores te chamarem para uma entrevista. Então, cara, em uma entrevista você vai passar, cara, pelo estresse de uma entrevista, para você contar a sua história, contar a sua bagagem técnica, conseguir mostrar, assim, o currículo, óbvio, né, que o currículo ele é um grande filtro, né, para um filtro inicial, que você assim não tem como chamar todo mundo, mas cara, você conversar com alguém olho no olho, contando a sua história, fala, cara, eu estudo sozinho, eu trabalho, tenho filho, cara, acordo 5 da manhã, durmo meia-noite, estudo 3 horas por dia, além do trabalho, além de tudo, cara, me dedico pra caramba, eu tô há 4 meses, tenho esse conhecimento, cara, às vezes você é uma vaga com uma senioridade maior, mas você, cara, tá no radar. Fala, pô, esse cara aí, de repente, vale a pena investir no cara desse. É um cara que talvez tenha um conhecimento menor agora, mas o cara tem um potencial grande de aprendizado. Pode ajudar a gente no médio e longo prazo. Então, cara, existem empresas com essa visão. Tem empresa que o cara vai entrar para pagar incêndio. E aí talvez essa não vai ser a que você vai entrar. Mas você tem que participar de processo seletivo. Desafio técnico, desafios de código, entrevistas técnicas, entrevistas de soft skills, né, não técnicas. Então, cara, aplica para tudo quanto é vaga. Faz um filtro lá do LinkedIn, né? Brasil, Rio de Janeiro, ou seu estado, fora do país, enfim. Mete um filtro lá, cara, tudo que for easy apply, porra, sai aplicando. Aplica, 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 cara, até o dedo doer. Então, assim, esse é o seu padrão. Tu vai aplicar em 1.000, 50 vão te chamar pra entrevista, dos 50 para ser seletivos, um vai te dar um emprego. É esse o foco, esse é o objetivo, tá? Se você não aplicar pra nada, você não vai ser contratado. Então, é basicamente isso. Então, aplica muito, tá? Essa é a quinta dica, que seria a última, mas eu vou dar um bônus aqui no final, cara, logo que eu comecei, assim, também nesses estudos, né, eu comecei a acompanhar uns perfis de Instagram, esse tipo de coisa, assim, da área, né, pra estar sempre tendo algum contato com conteúdo técnico, com alguma dica, alguma coisa assim. Eu segui um rapaz que eu esqueci o nome, mas que ele dava cursos, né, de aceleração de carreira, era um cara de fora do país, né, acho que era dos Estados Unidos, ele dava um curso de aceleração de carreira. E aí você assistia tipo uma aula online lá de 2 horas, onde ele dava umas dicas para te incentivar a comprar o curso do cara. Para mim na época não dava, não estava trabalhando, era em dólar, muito caro, não deu para mim. Mas eu assisti essas 2 horas e no meio dessa palestra assim ele dava várias dicas assim sobre comportamentais, técnicas e tal. E ele falava uma coisa muito interessante. Fala, cara, tem um superpoder, tá? O que é um superpoder, cara? O que dentre as suas habilidades o que pode te diferenciar de outras pessoas, tá? Pensa nisso, né? Olha para você e tem essa reflexão. Isso do ponto de vista técnico, muito bom, do ponto de vista não técnico, mas tenta refletir sobre isso. O que você pode trazer para uma posição, para a vaga, para o time, para a empresa, você entrando para trabalhar nessa empresa? Então, assim, isso é muito importante. Tá? No meu caso, eu vou contar mais ou menos o que eu acredito que seja, que foi, depois eu tive o feedback dessa primeira vaga que eu tive, né? Então, assim, eu fiz uma primeira entrevista, né? Então eu sou esse cara empolgado, pilhado e tal, então eu acho que esse primeiro encontro da entrevista foi bacana, eu acho que eu tive uma aprovação legal com quem me entrevistou, e aí foi para um desafio técnico, né? Um desafio técnico é meio que padrão, assim. Basicamente, me deram um conjunto de dados e pediram para eu fazer determinada análise. Faz uma análise descritiva, uma análise estatística, e no final você faz um modelo que prevê tal coisa, baseado em tal coisa. Tá? Basicamente, esse foi o pedido. Geralmente, para ciência de dados, usando Python, né, você desenvolve os modelos em Jupyter Notebook, né? Enfim, não vou entrar tanto na área técnica, que não é muito objetivo do vídeo, mas é uma forma de você desenvolver, onde você
tem um arquivo por células, né? E você consegue, tipo, misturar texto, né? Você coloca texto, inclusive, em Markdown, então você consegue explicar o que está acontecendo ali. Aí você gera uma imagem, gera o gráfico na hora, você já analisa ali os dados na hora, você já desenvolve o modelo, já vê resultados, já vê performance do modelo, meio que você faz tudo num arquivão único. E, cara, assim, é muito comum quando você pega um projeto de dados, assim, principalmente em empresas que talvez não tenham ali a parte de software, né? De desenvolvimento de software ali como base, mas resolve problemas com ciência de dados, de ciência de dados, né, usando Python em programação. Você tem ali, assim, arquivões, assim, desse Jupyter Notebook, com algumas coisas misturadas, com funções que não são tão bem reutilizadas, com código duplicado, entre notebooks, né? E aí o link entre notebooks era complicado de fazer, e aí você testar notebook é complicado de fazer, né? Não é um código Python puro e simplesmente, né? Você tem todo um meta-arquivo ali ao redor de um código Python que torna as coisas um pouco mais difíceis de você analisar e garantir que tudo aquilo ali está certo, de acordo com as boas práticas assim, de programação. E quando eu comecei a estudar, antes da ciência de dados, o meu objetivo principal era virar desenvolvedor Python, tá? Não necessariamente para ciência de dados. Então, que fosse automação de processos, desenvolvimento web, que é o que eu trabalho hoje em dia, trabalhar com código de multiprocessamento, multithread, enfim, cara, eu queria ser desenvolvedor Python, né? Eu me apaixonei pela linguagem, eu queria trabalhar com isso no meu dia a dia, fossem dados ou não, tá? Então, cara, acabou que eu estudei muito a parte um pouco mais teórica, assim, né, da parte de ciência da computação. Então, cara, comecei a estudar parte de estrutura de dados, algoritmos, programação orientada a objetos, programação funcional, que mais? Cara, assim, e muito profundamente a linguagem. Então, assim, orientação a objetos com Python, como é que eu crio as classes, o que são os Dunder Methods, como é que eu posso usar os Dunder Methods para facilitar a minha vida de desenvolvimento, como é que é polimorfismo, herança, abstração, como é que essas coisas funcionam, criar mixins, enfim, eu estudei bastante, assim, não só dados, mas essa parte de programação, pura e simplesmente ali mais voltado para ciência da computação, engenharia de software e tal. E aí, quando eu fui fazer o projeto, eu fiz diferente do que o pessoal convencionalmente fazia, né? E eu digo isso porque eu estava fazendo a aceleração que eu comentei de 10 semanas, e nessa aceleração a gente tinha uma plataforma onde a gente conseguia fazer a avaliação do código das outras pessoas, né? A gente dava feedback, as pessoas davam feedback para os nossos, eu realmente não via muito esse tipo de coisa ser feita. Então, assim, o que eu fiz? Tudo que eu usei no notebook, eu comecei a modularizar, tá? Então, eu escrevia um arquivo Python fora, e eu escrevi as minhas funções, as minhas classes. Cara, eu fiz um código todo modularizado, reutilizável, com vários módulos Python, né, vários arquivos Python. Tipo assim, esse aqui é para métrica de avaliação do modelo. Esse aqui é de seleção de feature, coisas que eu vou usar para seleção de features. Esse aqui é um módulo que eu vou usar para gerar plot, né? Então, assim, aí fui criando várias funções, classes e tal. E aí, no notebook, eu consumia esse cara. Então, eu importava esse cara e eu usava no notebook, né? E no notebook só tinha realmente aquele código de análise que consumia o código que eu desenvolvi. E aí, esse código que eu desenvolvi, eu escrevi testes unitários. Não eram os melhores testes do mundo, tá? Porque eu sabia bem pouco nessa época. Mas eu escrevi testes, porque, cara, eu vi, teste é importante, tem que fazer. Eu vi um monte de fonte falando isso, né? Hoje em dia eu pratico no meu dia a dia, né, de garantir um código com 100% de coverage de testes e assim, realmente você muda algo, você tem uma paz e uma tranquilidade para mudar coisas, para refatorar no código, assim, que é de outro mundo. Então é muito importante, mas na época eu não sabia muito disso. Fiz teste, orientação a objeto, modularização de código, garantindo que o código fosse reutilizado. Utilizei um monte de Dunder Method de Python. Usei o conceito de herança, né? Então, eu criei uma classe base abstrata, e aí talvez o conceito nem fosse totalmente 100% correto ter utilizado daquela forma, mas eu usei uma classe base ali para encapsular ali um modelo de machine learning. E lá dentro você tinha os métodos de seleção de features, de métrica e tal, que aí eu puxava dessas funções de fora. E aí você, com a questão da herança, eu conseguia fazer diferentes modelos com diferentes feature selections. Aí eu, com os Dunder Methods,
eu conseguia fazer com que, por exemplo, eu rodei, sei lá, 100 modelos com alguns parâmetros diferentes, por exemplo. E aí eu gerava uma lista de modelos, e aí pelos Dunder Methods, né, que você consegue comparar classes, né? Então você tem lá o Dunder equal, Dunder greater than, less than e tal. Você vai setando esses métodos Dunder numa classe Python e você torna essas classes Python ordenáveis, né? Comparáveis. E aí eu tinha uma lista lá de 100 modelos e aí eu fazia a ordenação deles da maior métrica para o menor, aí fazia um recorte dos 5. Cara, fiz uma análise assim super irada e trazendo muito a ciência da computação e desenvolvimento de código ali, mesmo que eu tivesse pouca experiência na época. Que ali, qual foi o meu superpoder na época? Era exatamente trazer isso, falar, poxa, vocês trabalham só com Jupyter Notebook, com tudo em Jupyter Notebook. Cara, vamos pensar em modularizar isso, reutilizar, deixar uma base única de código, vamos organizar isso, né? Então eu tentei mostrar esse como meu superpoder na época dessa entrevista. E que foi muito bacana, porque assim, eu entrei na vaga e realmente passou alguns meses, eu acabei concentrando essa atividade de organização de código, modularização, de criar um módulo específico para as coisas que a gente usava, para fazer a modificação das coisas de uma maneira mais controlada. No final do tempo de trabalho lá, construir uma super automação só em código Python, nem era em Jupyter Notebook, assim, um Jupyter Notebook só consumia, então assim, uma automação com vários módulos totalmente orientado a objetos, com vários e vários conceitos de design patterns. Então, cara, ter mostrado porque assim, o projeto em si que tinha que fazer para essa vaga não era muito complicado, mas tudo assim, a execução foi diferente. Então, acho que isso também chamou atenção. Isso depois eu tive o feedback disso conversando com o meu gestor da época. Ele falou, cara, a gente viu o seu teste, tinha esse ponto aqui de diferente e tal, e a gente acabou optando por dar essa oportunidade para você mesmo, você com pouca experiência. A gente acreditou nisso, sabe? Então, foi muito bacana. Então, cara, busque um superpoder, né? Você pode associar até com a dica do business, né? Tipo, é saber muito de um business, assim, tipo, você tentar resolver uma dor da empresa ali que está te contratando. Fala, você é uma empresa disso? Fala, cara, ciência de dados a gente pode usar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto aqui. Vocês já usam nesse ponto? Cara, traz um negócio que o recrutador vai lembrar de você. Fala, pô, esse cara aí, ele é diferente, cara. Eu acho que ele faz sentido vir trabalhar com a gente, tá? Então, cara, essas foram as dicas. Teve um bônus no final. Eu acabei me estendendo mais assim do que eu gostaria, porque eu acabo falando muito. Fico muito feliz de ter feito esse vídeo, assim, porque lembra ali da época ali de 2020, de pandemia, do meu tempo sem trabalhar, só estudando, com um filho pequeno. Então, cara, traz umas lembranças assim de. Foi um tempo difícil, mas bacana ao mesmo tempo. E reacendeu em mim. Eu sempre gostei de estudar, mas reacendeu em mim essa chama do estudo que eu trago até hoje. Então, assim, desde que eu comecei a estudar para ciência de dados até hoje, cara, eu estudo quase que diariamente, tá? Quase que diariamente. Assim, não vou falar diariamente porque realmente tem dia que eu furo. Mas, assim, de 3 anos aí, enfim, 3 anos e pouquinho aí, 365 dias por ano, vai dar ali uns 1.000 e cacetada dias, assim, eu acho que, sei lá, uns 900 dias eu estudei, cara. Assim, estudando coisas que vão complementando ao meu trabalho, né? Então, hoje em dia eu sou um desenvolvedor full stack, trabalho com Python e trabalho com TypeScript, basicamente. Então, cara, eu estudo por fora a parte de TypeScript, de Angular, que é o framework que eu uso para aumentar minha performance no trabalho. Continuo estudando Python porque, cara, por mais que você acaba nichando, né? Você acaba trabalhando numa área específica, né? Então, quando eu estava trabalhando com ciência de dados, cara, eu sabia Panda e Scikit-learn pra caramba, usava no meu dia a dia, assim, fazia as coisas com o pé nas costas. Só que hoje em dia eu trabalho desenvolvendo APIs com outro framework, com Fast API, então tem que entender mais sobre Fast API, tem que entender mais sobre a SQL Alchemy, que é a biblioteca lá que faz com que o Python trabalhe, se comunique e fique bem com o banco de dados, né? Então, saber ORM, né? O Object Relational Model, né? Como você relaciona classes Python com tabelas e os relacionamentos entre tabelas cara, é um outro mundo, assim. Então, eu trago pra mim e falo, cara, porra, tô aqui, tô trabalhando, desenvolvo as minhas atividades de dia a dia, entrego o que tem que entregar, mas, cara, tô estudando SQL Alchemy, tô estudando Fast API, tô estudando Angular pra dar esse gás, tá? E meu objetivo é realmente focar no estudo pesado também de ciência de computação e engenharia de software, provavelmente a partir do segundo semestre ter umas novidades para vocês, eu vou conseguir compartilhar a minha nova jornada, mas que ainda é surpresa, não estou pensando em como isso vai ser feito, mas vai ser bem bacana e eu quero documentar pelo YouTube porque
é uma forma de mostrar ali como as coisas vão acontecendo e de passar mais dicas pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falo um pouco rápido, talvez, quando eu me empolgo. Não sei se o YouTube tem a opção do 0,75 de velocidade. Enfim, curtam aí o vídeo, cara, se inscrevam no canal e aciona o sininho aí pra receber sempre as notificações dos próximos vídeos, beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu!